Hitler. Depois do bunker, as versões que a história silenciou. O homem que arrastou a Europa para o maior conflito do século XX causou a morte de dezenas de milhões e deixou cicatrizes ainda visíveis na história, desapareceu do cenário público nos últimos dias de abril de 1945. Durante anos, os arquivos oficiais sustentaram uma única versão. Adolf Hitler morreu no bunker da chancelaria naquele momento final da guerra. Assim foi divulgado pelos comandantes aliados e aceito pela maioria dos historiadores. No entanto, com o passar do tempo, surgiram outras hipóteses baseadas em documentos, testemunhos e omissões nunca resolvidas. Em várias partes do mundo, agentes, jornalistas e testemunhas registraram dados ignorados durante décadas. O que realmente aconteceu com o ditador que a Europa nunca mais voltou a ver após a queda de Berlim? A origem silenciada, segredos de família e um baú perdido. Em 1971, um agente especial do FBI dirigiu-se a uma casa no Bronx com a missão de interrogar uma idosa irlandesa que afirmava ser cunhada de Adolf Hitler. Brigitte Hitler, nascida na Irlanda, era casada com Alois, meio-irmão do ditador. Vivia há anos nos Estados Unidos e, com o nome de Hitler voltando a ganhar destaque nas notícias, a sua história atraiu a atenção das autoridades. Nesse primeiro interrogatório, a mulher ofereceu detalhes precisos sobre a família que conhecera de perto, revelando um panorama mais complexo e sombrio do que aquele divulgado nas versões oficiais. O agente anotou cada uma de suas declarações, incluindo as suspeitas sobre a ascendência de Adolf e os segredos familiares que cercavam sua identidade. Nos anos seguintes, essa declaração foi complementada por outros relatórios. Um dos mais importantes foi o do OSS, a Agência de Inteligência Norte-Americana durante a guerra, que elaborou um perfil psicológico e familiar de Hitler. O documento apontava incoerências nas versões oficiais sobre sua origem e mencionava rumores persistentes que sugeriam irregularidades na linhagem paterna. Paralelamente, a própria Brigitte escreveu um manuscrito em que reconstruía a vida cotidiana com Alois, descrevendo seu caráter autoritário, o alcoolismo e a maneira como falava sobre o jovem Adolf. A figura do futuro ditador surgia envolta em uma atmosfera de contradições, onde a aparente rigidez familiar se misturava a silêncios incômodos e mudanças repentinas de residência que pareciam evitar olhares alheios. As dúvidas sobre a identidade de Adolf remontavam a gerações anteriores. Uma das peças-chave para compreender esse contexto foi o relatório encomendado por J. Edgar Hoover, então diretor do FBI. Nesse texto, eram analisados os sobrenomes associados a Hitler, incluindo o fato de que seu pai, Alois, fora inicialmente registrado como Schicklgruber. Essa alteração, aparentemente simples, levantou suspeitas sobre as razões que a motivaram. A mudança não foi fruto do acaso, mas resultado de um processo legal cujas motivações ainda são debatidas. Nesse contexto, surgiram especulações de que Alois poderia ter sido um filho ilegítimo e que a correção do sobrenome buscava reforçar uma aparência de legitimidade familiar que não tinha base documental clara. Os autores do relatório observaram que, em diferentes documentos, o nome Hitler aparecia ligado a outros membros da família que viviam em locais distintos e mantinham relações tensas entre si. Essa dispersão e fragmentação familiar não eram comuns em outras biografias da época. O distanciamento emocional entre os parentes também se refletia nas cartas recolhidas pelo OSS, nas quais se notavam omissões deliberadas e versões contraditórias dos mesmos fatos. Alois, figura central dessa rede de silêncios, parecia ter construído um relato pessoal que excluía elementos incômodos e reformulava a própria história familiar para se adequar à sua ascensão social dentro do funcionalismo austro-húngaro. A infância de Adolf decorreu num ambiente onde o segredo não era a exceção, mas uma norma silenciosa. O menino cresceu com uma imagem ambígua do pai, marcada por uma autoridade rígida e pela ausência de gestos afetivos. Brigitte recordava cenas em que o jovem Adolf observava em silêncio, imerso em seus próprios pensamentos, enquanto o ambiente doméstico se tornava tenso por discussões e episódios de violência verbal. As mudanças frequentes, as trocas de escola e o pouco contato com outros familiares alimentavam a ideia de que algo devia permanecer oculto.
As visitas de certos parentes eram bruscas e breves, como se temessem que uma permanência prolongada revelasse aspectos incômodos do ambiente. Num dos episódios mencionados por Brigitte, uma disputa familiar girou em torno de um baú que continha documentos antigos. Aloys insistiu em mantê-lo trancado, impedindo qualquer acesso ao seu conteúdo. A mulher, intrigada com tanto sigilo, tentou abri-lo durante a ausência do marido, mas não teve êxito. Esse baú, cuja existência foi confirmada por outras testemunhas, desapareceu pouco depois da morte de Aloys, alimentando a suspeita de que continha informações comprometedoras sobre suas origens. Nos anos seguintes, alguns investigadores tentaram rastrear o objeto, sem sucesso. À medida que a investigação de Gardner avançava, surgiam depoimentos que reforçavam a ideia de uma infância marcada pelo ocultamento. O diário pessoal de Brigitte, parcialmente preservado por seu filho William, incluía referências a eventos familiares silenciados na narrativa oficial. A mulher relatava como o marido evitava qualquer menção ao passado de sua família e reagia com agressividade quando alguém ousava perguntar. Adolf, segundo essas anotações, cresceu entre adultos que falavam em sussurros e evitavam temas relacionados à sua linhagem. Um dos aspectos mais notáveis desses documentos era a forma como se evitavam fotografias familiares. Brigitte observava que em sua casa quase não havia retratos antigos, e até mesmo as imagens da juventude de Aloys haviam sido retiradas. Em seu lugar, penduravam-se certificados e documentos oficiais que projetavam uma imagem ordenada e respeitável, distante de qualquer indício de irregularidade. Essa ausência visual era coerente com a tendência geral de apagar rastros incômodos e reescrever no cotidiano uma história que não se encaixava nos parâmetros sociais da época. O sobrenome Hitler, antes de ser adotado de forma definitiva, passou por várias variantes. Essa mutação não foi linear nem casual. Gardner rastreou registros paroquiais, arquivos judiciais e certidões de nascimento que revelavam inconsistências nas datas, nos nomes e nas filiações. Alguns registros apareciam corrigidos à mão, outros incluíam anotações marginais que não coincidiam com as versões divulgadas pela família. Esse padrão se repetia em diferentes localidades, sugerindo um esforço contínuo para consolidar uma identidade que ocultasse uma realidade mais desconfortável. O autor também entrevistou descendentes de parentes distantes que, após anos de silêncio, concordaram em compartilhar fragmentos de sua memória familiar. Entre eles, uma mulher que afirmava ter ouvido na infância que Aloys não era filho biológico do homem que aparecia nos registros e que esse segredo era conhecido por alguns membros do clã. Esse testemunho coincidia com rumores recolhidos em documentos do OSS, que afirmavam que a mãe de Aloys havia trabalhado como empregada em uma casa de família judia, o que alimentou especulações posteriores sobre a ascendência semita do ditador. Paralelamente, o autor teve acesso a um conjunto de cartas onde se discutia a possibilidade de que Aloys tivesse recebido dinheiro em troca de seu silêncio sobre certos aspectos de sua origem. As cartas, datadas de décadas antes da ascensão de Adolf, mencionavam a entrega de uma quantia não especificada e estavam assinadas por um homem identificado apenas pelas iniciais. Embora não tenha sido possível verificar conclusivamente sua autenticidade, o conteúdo era consistente com outros indícios que apontavam para uma negociação familiar destinada a preservar as aparências. Os documentos revisados revelavam um padrão familiar baseado em silêncios, omissões e relatos fragmentados. Desde os primeiros anos, a vida de Adolf Hitler transcorria em um ambiente onde controlar o que se dizia e o que se mostrava parecia mais importante do que explicar o que realmente acontecera. Essa prática, reforçada por anos de contradições herdadas, marcou o início de uma biografia construída entre sombras. O dossiê do Kremlin, Stalin e a perspectiva da dúvida. Em maio de 1945, as forças soviéticas já haviam assumido o controle total de Berlim. Entre os escombros fumegantes do Reich, um grupo de oficiais da NKVD iniciou uma operação secreta. Seu objetivo não era apenas recuperar documentos ou prender oficiais do regime, mas reunir todas as peças possíveis sobre o que realmente havia acontecido com Adolf Hitler nos últimos dias. Desde os primeiros momentos, os agentes receberam ordens claras. Cada testemunho deveria ser coletado de forma meticulosa, sem omitir nenhum detalhe.
Ninguém em Moscou estava disposto a encerrar o caso. Alguns dos detidos mais importantes foram imediatamente transferidos para instalações controladas pela inteligência soviética. Heinz Ling, que havia servido por anos como assistente pessoal de Hitler, foi capturado e interrogado extensivamente. O mesmo ocorreu com Otto Gunsch, responsável pela segurança direta do líder alemão. Ambos forneceram descrições precisas sobre os últimos dias na chancelaria. Durante os interrogatórios, os soviéticos enfatizaram conhecer os movimentos exatos dentro do bunker, os horários, os gestos, as frases e qualquer irregularidade. Cada declaração foi registrada, transcrita e arquivada para ser revisada posteriormente pelos altos comandos do serviço secreto. Ao longo de vários meses, os oficiais responsáveis pelo caso identificaram padrões repetitivos nos relatos. No entanto, também detectaram contradições. Alguns testemunhos afirmavam ter presenciado o suicídio, enquanto outros asseguravam não ter visto o corpo diretamente. Essa disparidade não passou despercebida. Os investigadores anotaram cada diferença e elaboraram resumos comparativos entre as versões. Em várias ocasiões, os detidos eram confrontados com as declarações de outros prisioneiros para verificar a consistência de seus testemunhos. O tom dos interrogatórios era direto e persistente, com perguntas projetadas para detectar lacunas ou possíveis enganos. Um dos pontos críticos no processo foi a ausência de provas irrefutáveis sobre a morte de Hitler. Embora alguns testemunhos mencionassem ter visto um corpo embrulhado ou parcialmente queimado, ninguém pôde verificar com certeza sua identidade. Essa falta de confirmação absoluta alimentou a desconfiança dentro do Kremlin, levando os analistas a elaborar um relatório reservado para Stalin, que incluísse não apenas os relatos disponíveis, mas também as inconsistências detectadas neles. Em 1949, 4 anos após o colapso do Terceiro Reich, foi entregue ao líder soviético um dossiê confidencial. Sob rígidas medidas de segurança, o expediente foi preparado exclusivamente para sua consulta. Incluía uma reconstrução minuciosa dos últimos dias do Führer, baseada nos interrogatórios realizados em Berlim e posteriormente em território soviético. As declarações de Linde e Gunsch ocupavam um lugar central, pois ambos permaneceram junto a Hitler até o fim. Também foram incorporados testemunhos de outros membros do círculo próximo, assim como informações de oficiais soviéticos que participaram da ocupação da chancelaria. O documento descrevia com precisão a rotina diária dentro do bunker, as reuniões realizadas nos últimos dias, os movimentos dos presentes e as condições físicas e psicológicas do líder alemão. Apesar da riqueza de detalhes, o relatório não oferecia uma conclusão definitiva. Em vez de afirmar que Hitler havia morrido, o texto apresentava as declarações como hipóteses sujeitas à verificação. Ressaltava-se que, devido à destruição parcial dos restos e à falta de confirmação direta e irrefutável, havia margem para dúvida. Essa postura não era casual. Refletia o interesse do regime soviético em manter todas as possibilidades abertas. Stalin leu o documento com atenção. Embora publicamente não tenha feito declarações extensas sobre o conteúdo, sabe-se que sua desconfiança em relação à versão alemã aumentou. Em várias reuniões internas, expressou que não estava convencido do suicídio. Considerava possível que Hitler tivesse conseguido escapar em meio ao caos dos últimos combates. Essa suspeita levou a novas instruções dentro do aparelho de inteligência. Foi ordenado revisar relatórios de outras frentes, controlar rumores em diferentes países europeus e manter-se alerta a qualquer indício relacionado ao paradeiro do líder nazista. O dossiê também incluía esquemas detalhados do bunker, listas dos presentes durante os dias finais e mapas com rotas de entrada e saída. Cada elemento foi acompanhado por comentários técnicos elaborados pelos analistas soviéticos. Em muitos casos, indicavam-se zonas cinzentas ou eventos sem testemunhas claras. Essa forma de apresentação contribuía para reforçar a incerteza. Além das provas físicas encontradas na chancelaria, os soviéticos insistiam que nenhuma poderia ser considerada conclusiva sem respaldo direto. Mesmo as declarações que pareciam sólidas eram acompanhadas de advertências sobre sua possível fragilidade. Nos anos seguintes, o conteúdo do relatório manteve-se em segredo. Apenas um grupo reduzido de oficiais teve acesso ao documento original. Paralelamente, foram feitas cópias classificadas para uso interno do MGB.
Essas versões foram utilizadas como referência em investigações posteriores, tanto na União Soviética quanto em alguns países aliados. A desconfiança inicial não diminuiu com o tempo. Pelo contrário, as análises continuaram durante toda a década. Alguns trechos do relatório foram atualizados com novas declarações obtidas em centros de detenção soviéticos. Nos anexos do dossiê foram incluídas transcrições integrais dos interrogatórios-chave. As perguntas foram redigidas de maneira uniforme e as respostas eram literais. Em vários casos, os detidos forneceram detalhes inesperados que chamaram a atenção dos analistas. Por exemplo, as diferenças na forma como cada um descrevia o momento exato do suposto suicídio ou da posterior incineração. A falta de sincronização entre os relatos fortalecia a tese de que a informação era incompleta. O comitê encarregado da redação ressaltou que, diante da impossibilidade de verificar cientificamente o ocorrido, era necessário considerar outras possibilidades. A partir de 1950, os relatórios derivados do expediente começaram a circular entre outras divisões do aparelho soviético. Embora seu uso permanecesse limitado, alguns fragmentos foram compartilhados com serviços de contra-inteligência. Naquele momento, a prioridade era vigiar qualquer tentativa de reaparecimento do líder alemão sob identidade falsa. Foram emitidas ordens para investigarem embaixadas, consulados e áreas sob vigilância soviética no exterior. O relatório original, no entanto, permaneceu sob custódia direta do Kremlin, sendo considerado uma peça-chave da documentação sobre a guerra. A existência do documento gerou especulações até mesmo dentro do ambiente soviético. Alguns oficiais do MGB que não tiveram acesso direto ao expediente começaram a formular hipóteses baseadas em fragmentos parciais. Essa circulação incompleta deu origem a rumores e versões alternativas sobre o ocorrido em abril de 1945. Contudo, nenhuma delas foi oficializada. O expediente, tal como foi entregue a Stalin, continuava sendo o único compêndio validado pela cúpula soviética. Qualquer contradição deveria ser resolvida comparando os testemunhos originais com as observações do relatório. As conclusões finais do dossiê evitavam afirmar fatos categóricos. Em vez de declarar que Hitler havia morrido no bunker, indicava-se que os testemunhos apontavam para essa possibilidade, embora sem respaldo conclusivo. Essa ambiguidade foi interpretada por muitos como um sinal claro de que o Kremlin mantinha outras linhas de investigação em aberto. A decisão de não encerrar o caso respondia a uma lógica de vigilância permanente. Para Stalin e seu entorno, qualquer certeza deveria ser construída sobre provas irrefutáveis. Até que isso acontecesse, o relatório serviria como base para manter a hipótese de que o líder nazista não havia sido totalmente eliminado. O corpo errado. A confusão forense em Berlim. Na primavera de 1945, quando o exército soviético entrou em Berlim, um dos seus principais objetivos era descobrir o que exatamente havia acontecido com Adolf Hitler. A versão oficial afirmava que ele havia tirado a própria vida dentro do bunker, mas os investigadores soviéticos que chegaram à chancelaria encontraram um panorama confuso e cheio de contradições. Entre os escombros, apareceram corpos queimados, restos não identificados e testemunhos contraditórios que logo geraram profundas dúvidas. Aqueles primeiros dias foram fundamentais para entender como se construiu a versão que mais tarde seria aceita como verdadeira, embora desde o início houvesse fissuras difíceis de ignorar. No dia 2 de maio, enquanto alguns soldados avançavam entre os restos fumegantes, um oficial soviético localizou uma grande caixa metálica. Em seu interior havia restos humanos parcialmente queimados. Não foi feita nenhuma análise imediata nem preservadas amostras-chave. Aquela descoberta, longe de encerrar a investigação, a abriu completamente. Logo começaram a circular rumores entre as tropas e os comandos. Seria realmente Hitler um dos corpos encontrados? Onde estavam as provas? E por que ninguém podia confirmar nada com certeza? Alguns dias depois, novos restos foram encontrados, desta vez em uma cratera próxima. Os soviéticos extraíram um corpo masculino e outro feminino, ambos carbonizados. Um dos oficiais da equipe de reconhecimento pensou que poderiam corresponder a Hitler e Eva Braun. No entanto, ao inspecioná-los, notaram algo estranho. O corpo masculino vestia um uniforme com insígnias diferentes das do líder nazista.
Também não havia impressões dentárias claras, nem fragmentos que permitissem uma identificação precisa. Apesar disso, os restos foram levados a uma localização secreta e começaram as avaliações forenses, embora sem metodologia sistemática ou documentação adequada. Os primeiros interrogatórios com aqueles que estiveram no bunker forneceram relatos díspares e pouco consistentes. As declarações sobre o ocorrido careciam de precisão suficiente para reconstruir claramente os fatos. As autoridades soviéticas tomaram nota, mas reconheceram a impossibilidade de estabelecer um relato único a partir de versões tão fragmentadas. Em meio à confusão, surgiu uma nova pista. Um ajudante do Führer, que havia sido detido pelos soviéticos, mencionou que Hitler havia dado instruções precisas para que seu cadáver fosse incinerado até ficar irreconhecível. Ele também explicou que, antes de sua morte, se reuniu com seus mais próximos e lhes ordenou destruir quaisquer vestígios que pudessem permitir sua identificação. Essa declaração parecia explicar a condição dos corpos encontrados, mas não resolvia a dúvida mais importante. Seria realmente ele? Nos dias seguintes, os agentes soviéticos continuaram explorando o bunker e seus arredores, recuperando diversos ossos. Sem protocolos claros de coleta, muitos fragmentos foram guardados sem identificação de sua procedência. Essa negligência gerou confusão e dificultou avaliações forenses posteriores. Embora alguns restos tenham sido enviados a Moscou, não havia documentação confiável que os vinculasse de forma inequívoca ao ditador. À medida que as investigações avançavam, alguns oficiais soviéticos tentaram reconstruir o histórico odontológico de Hitler com base em relatos orais de assistentes e médicos próximos. Mas as tentativas careciam de fonte médica oficial. Procurava-se coincidência entre peças dentárias encontradas e testemunhos pouco detalhados, gerando interpretações de valor pericial limitado. Essa estratégia, embora lógica em um contexto de urgência, refletia a precariedade documental com que se pretendia encerrar um caso de tal magnitude. Entre os objetos encontrados nas proximidades do bunker foi recuperado um fragmento ósseo que, naquele momento, gerou especulações por parte de alguns oficiais. Embora apresentasse uma marca sugestiva, carecia de contexto e origem verificáveis. Sem dados suficientes para avaliação, foi simplesmente armazenado sem maiores implicações, permanecendo no limbo das evidências mal registradas. Os soviéticos decidiram manter os achados em segredo. Apenas um pequeno grupo do círculo próximo a Stalin tinha acesso às informações. O resto do mundo, e também grande parte do exército soviético, deveria continuar acreditando que o corpo de Hitler não havia sido encontrado. De fato, em 2 de maio, a agência TASS publicou um comunicado sugerindo que a notícia da morte de Hitler poderia ser uma manobra para facilitar sua fuga. Essa afirmação aumentou ainda mais as suspeitas, embora na realidade refletisse a falta de provas concretas. Pouco depois, outro corpo carbonizado foi descoberto perto da entrada do bunker. Um soldado o confundiu com o líder nazista devido à semelhança física e ao penteado. No entanto, o uniforme que vestia não correspondia ao de Hitler, e ao examiná-lo mais detalhadamente, constatou-se que era um dublê usado por segurança em eventos públicos. A descoberta do dublê contribuiu para a confusão geral. Se seu corpo aparecia ali, não seria possível que também tivesse sido usado como isca para encobrir o desaparecimento real. A coleta de provas tornou-se cada vez mais desordenada. Cada novo objeto ou resto humano que aparecia era atribuído arbitrariamente ao caso. As fotografias não tinham anotações nem contexto. As declarações das testemunhas se contradiziam. Os responsáveis pela investigação começaram a admitir em privado que era impossível assegurar a identidade dos corpos encontrados. No entanto, precisavam de uma conclusão oficial que pudessem apresentar a Stalin. Para encerrar o processo, a liderança soviética redigiu um relatório afirmando que, segundo os restos dentários e os depoimentos coletados, Hitler havia morrido no bunker e fora incinerado por seus assistentes. Essa versão foi aceita, embora muitos detalhes importantes continuassem sem esclarecimento. Foram omitidas dúvidas sobre o crânio, contradições nos depoimentos e a falta de provas médicas verificáveis. O essencial era encerrar o caso e afirmar que o inimigo havia sido vencido. Com o tempo, os restos recolhidos foram guardados em instalações secretas.
Alguns se perderam ou nunca foram registrados corretamente. Ninguém podia assegurar que os fragmentos ósseos correspondessem ao mesmo corpo. Pesquisadores que retomaram o caso anos depois se depararam com relatórios incompletos, provas alteradas e lacunas na cadeia de custódia. Apesar disso, a versão oficial nunca foi modificada. O manuseio dos restos encontrados em Berlim foi apressado. As autoridades agiram sob pressão e sem tempo suficiente para implementar procedimentos sistemáticos. As evidências reunidas foram parciais e muitas vezes mal documentadas, o que fez com que a narrativa oficial se apoiasse em elementos pouco verificáveis. Com o passar do tempo, algumas dessas decisões iniciais continuaram sem revisão. Operação Serpente, a teoria de uma possível fuga de Berlim. Durante os últimos meses da guerra, enquanto a derrota alemã se aproximava rapidamente, algumas operações foram realizadas fora dos holofotes. Em vários pontos da Europa, certos grupos trabalhavam discretamente para estabelecer rotas que não correspondiam aos movimentos normais de retirada militar. Desde o início de 1945, aviões civis e de transporte militar realizaram deslocamentos pouco registrados. Alguns desses voos seguiram trajetórias atípicas, evitando corredores de combate e pousando em bases controladas por elementos aliados ao regime. Um homem que afirmou ter presenciado vários desses voos forneceu detalhes sobre uma série de transferências entre Berlim e uma base na Dinamarca. Disse ter visto aeronaves decolando sob condições de máxima segurança. Segundo suas palavras, uma figura importante do Terceiro Reich esteve envolvida. Embora seu testemunho não tenha sido oficialmente corroborado, foi considerado em alguns relatórios posteriores. Também foram relatados voos para o norte da Itália, de áreas ainda sob controle alemão, demonstrando que corredores aéreos permaneceram operacionais por mais tempo do que se acreditava. Dentro do bunker, a situação tornou-se mais tensa à medida que o cerco soviético se fechava. Enquanto a superfície ardia sob o bombardeio, alguns túneis permaneciam acessíveis. Testemunhas afirmaram que existia uma rede subterrânea que permitia sair do coração do bunker para outras construções próximas. Um desses caminhos levava a um edifício de onde era possível chegar a pé a uma pista de decolagem improvisada. Em 27 de abril, alguns relatórios indicam que uma figura com aparência semelhante à de Hitler foi vista saindo por um desses túneis, escoltada por vários homens armados. Vestia um uniforme idêntico ao do líder nazista, mas não interagiu com ninguém. De acordo com os registros, essa pessoa subiu em um veículo coberto que partiu em direção desconhecida. A operação foi rápida, sem pausas, e não foi oficialmente documentada nos diários do bunker. Simultaneamente, em outros pontos da cidade, alguns pilotos da Luftwaffe receberam ordens contraditórias. Um deles mencionou que foi chamado com urgência para preparar um avião leve. Pediram que mantivesse o motor ligado por mais de 1 hora sem decolar. Não lhe foi permitido ver os passageiros e depois foi ordenado a se retirar. Esse testemunho, embora fragmentado, foi citado em um arquivo reservado anos depois. Os sósias sempre fizeram parte da estratégia de segurança do regime. Desde 1939, foi documentada a existência de pelo menos 3 indivíduos treinados para imitar gestos, voz e presença do ditador. Um deles desapareceu em março de 1945. Suspeita-se que tenha sido usado em alguma operação encoberta durante a queda de Berlim. Um médico legista consultado após a guerra disse que um dos corpos encontrados possuía características diferentes das do verdadeiro Hitler, especialmente na forma das orelhas e da mandíbula. Outro elemento inquietante foi o uso de submarinos com trajetórias não convencionais. Nos arquivos navais de Kiel, foi registrado que 2 U-Boots partiram sem tripulação completa. Alguns marinheiros declararam que não sabiam para onde iam nem quem estava a bordo. Confirmaram, porém, que levavam carga selada e partiram no meio da madrugada. Um desses submarinos nunca foi recuperado. Também se falou de uma pista de aterragem oculta nos arredores de Berlim. Técnicos que trabalharam na zona afirmaram que, nos dias anteriores à rendição, foram limpas hectares de floresta e preparados terrenos para permitir descolagens de emergência. Vários caminhões e um comboio escoltado chegaram a essa área. Embora a documentação oficial nunca mencione isso, fotografias aéreas tiradas em junho mostram um retângulo limpo, onde antes havia árvores.
Quanto aos movimentos diplomáticos, houve reuniões privadas entre comandantes das SS e figuras de governos neutros. Nesses encontros discutiram-se possíveis rotas de fuga e a proteção de certos indivíduos-chave. Um emissário de um país sul-americano foi visto a entrar numa dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros a 30 de abril. Ninguém soube explicar por que lá estava. A sua visita não foi registrada nos canais habituais. Várias testemunhas afirmaram ter visto uma pessoa muito parecida com Hitler embarcar num pequeno avião numa base secundária a sul de Berlim. O que chamou a atenção foi o número de escoltas presentes e o silêncio total em torno do voo. Nenhum radar aliado registrou essa saída. A aeronave desapareceu do espaço aéreo em direção sudoeste. O seu trajeto coincidia com uma das rotas usadas por voos clandestinos semanas antes. Durante os interrogatórios após a guerra, alguns técnicos de aviação declararam que certos aviões de transporte foram modificados para transportar cápsulas pressurizadas. Essas estruturas permitiam transportar uma pessoa sem ser vista, mesmo durante controlos externos. Embora essas versões não tenham sido confirmadas com evidência direta, coincidem com documentos que descrevem modificações invulgares em oficinas da região da Saxônia. No dia 1º de maio, um comboio militar partiu das imediações de Berlim com destino desconhecido. Entre os seus vagões, identificou-se um completamente selado. Os soldados que escoltavam o comboio não sabiam o que transportavam. Só receberam a ordem de o proteger a todo o custo. Ao chegar a uma bifurcação nas linhas, o vagão foi desligado e desviado para outra linha. Nunca chegou ao destino original. Um dos interrogatórios mais detalhados foi o de um operador de rádio que disse ter recebido uma transmissão codificada desde Berlim às 11 da noite de 30 de abril. Nela usava-se uma linguagem previamente combinada para confirmar que o Falcão tinha voado. Esse código fora praticado meses antes como parte de um simulacro. O operador reconheceu-o de imediato. A destruição massiva de documentos também desempenhou um papel-chave. Entre 25 e 30 de abril foram queimados milhares de arquivos em pátios interiores do bunker. Vários funcionários foram vistos a atirar pastas inteiras às chamas. Alguns desses papéis continham ordens diretas sobre deslocamentos, uso de transportes e listas de pessoal autorizado. Apesar da vigilância soviética, não se conseguiu salvar mais que fragmentos carbonizados. Outro dado mantido em segredo durante anos foi a existência de um plano chamado Operação Serpente. Esse protocolo consistia em criar uma via de fuga com múltiplas camadas de encobrimento. Envolvia o uso de veículos camuflados, rotas ferroviárias alternativas, deslocamentos em horários variáveis e substituições físicas mediante duplos treinados. Embora o arquivo original tenha desaparecido, alguns fragmentos foram encontrados num relatório classificado em 1953. Uma das últimas pistas surgiu num interrogatório realizado em Praga. Um antigo membro da escolta pessoal do Führer relatou que, a 1ª de maio, recebeu a ordem de entregar uma mala a uma pessoa vestida de civil que o esperava na estação. Essa pessoa partiu num carro com matrículas falsificadas. O conteúdo da mala nunca foi conhecido. O único registro foi o número do veículo, mas nunca foi localizado. A soma de indícios dispersos, desde os túneis ainda operativos aos deslocamentos aéreos sem registro, às substituições físicas, os comboios reorientados ou os documentos eliminados, apontava para uma sequência de ações que não respondia ao caos do fim, mas a uma logística silenciosa e antecipada. Cada movimento parecia ter sido calculado para desaparecer no momento exato, sem deixar rastros verificáveis nem cronologia clara. A hipótese argentina. O ditador oculto na Patagônia. Nos meses posteriores ao colapso do Terceiro Reich, diversas agências de inteligência detectaram movimentos que não podiam ser atribuídos a simples refugiados. Houve transferências de ouro e divisas para bancos em Buenos Aires e Montevidéu, assim como chegadas discretas de homens com documentação irregular. Os relatórios coincidiam em que não se tratava apenas de fuga, mas de uma rede projetada para sustentar uma figura central. Na Patagônia Argentina foram adquiridas propriedades afastadas, protegidas com cercas, guardas e acessos restritos. Testemunhas locais falaram sobre construções sólidas, de origem estrangeira, e sobre a chegada frequente de visitantes com sotaque alemão. Ninguém podia entrar sem convite.
e os funcionários eram substituídos rapidamente se fizessem muitas perguntas. As autoridades locais nunca investigaram. Um dos enclaves mais mencionados ficava próximo a Bariloche. Vários vizinhos afirmaram ter visto um homem idoso, de porte rígido, que se deslocava com acompanhantes armados. Seu círculo falava exclusivamente em alemão e evitava qualquer contato com o exterior. Os movimentos eram precisos, caravanas que circulavam em horários imprevisíveis, veículos que entravam por rotas privadas e entregas regulares de suprimentos. Os relatórios europeus e sul-americanos descrevem que a vida nessas propriedades seguia um padrão constante. O residente central recebia visitas de antigos líderes, engenheiros e responsáveis por logística que haviam conseguido escapar com novas identidades. Discutiam-se fundos ocultos, projetos econômicos e formas de manter coesa uma rede internacional. Não se tratava de um retiro, mas de uma extensão da estrutura que havia sobrevivido à derrota. As condições do local eram superiores ao ambiente. Geradores elétricos, reservas de mantimentos, pessoal médico e torres de vigilância camufladas. Nos arquivos aparecem menções a fotografias nunca divulgadas ao público. Em uma delas, um homem de cabelo grisalho e bigode curto aparece na varanda de uma residência nas montanhas. Embora de baixa qualidade, várias testemunhas afirmaram reconhecer gestos e traços familiares. Alguns jornalistas tentaram se aproximar, mas foram interceptados por homens à paisana que alegavam propriedade privada. Os relatórios da imprensa sobre a região foram escassos, ambíguos ou desapareceram completamente dos arquivos. Paralelamente, registros de consumo de energia elétrica e movimentações financeiras a partir de contas suíças confirmavam que as propriedades estavam habitadas e mantidas durante décadas. Os testemunhos sobre a rotina do homem coincidiam. Caminhadas com um cão de grande porte, leitura de documentos à tarde e encontros privados 2 vezes por semana. Nunca participou de celebrações públicas nem mostrou identidade em feiras ou mercados. Nesses espaços, sempre pagava em dinheiro e saía em silêncio. Um dos relatos mais singulares vem de um correspondente europeu que teria acessado brevemente a propriedade. Descreveu uma voz grave, postura rígida e um ambiente onde se percebiam símbolos discretos do passado, embora nada incriminatório à vista. Morreu pouco depois, sem deixar cópias de seu testemunho. Com o passar dos anos, a idade e a saúde enfraqueceram o residente, mas ele nunca perdeu a disciplina. Continuava recebendo relatórios, transmitindo instruções e mantendo o controle sobre aqueles ao seu redor. Para seus seguidores, representava um símbolo vivo de continuidade, um lembrete de que a derrota não havia sido definitiva. Quando as propriedades começaram a ser abandonadas, ficaram cobertas pela vegetação ou foram transferidas para empresas privadas que bloquearam toda a investigação. No entanto, entre exilados e antigos colaboradores, circulava sempre a mesma convicção. Nas montanhas do sul da Argentina, o homem que mudou o curso do século XX continuou comandando, oculto, durante anos. A alternativa a Odessa, a rede internacional de encobrimento. Durante os meses finais do conflito, vários membros do regime começaram a preparar suas rotas de fuga. Não existia um único plano mestre, mas eram compartilhados contatos, pontos de trânsito e recursos que facilitavam a fuga. Alguns oficiais sabiam que seu histórico impediria qualquer reintegração na vida civil alemã. Outros intuíam que seu envolvimento seria demasiado visível para evitar serem perseguidos. Nesse contexto, surgiram redes informais que posteriormente se consolidariam em estruturas mais organizadas, muitas vezes favorecidas pela confusão do momento e pela multiplicidade de jurisdições. Um dos elementos-chave foi a falta de coordenação imediata entre os aliados, o que permitiu que várias figuras escapassem sem ser detectadas. Embora, em teoria, existisse um interesse comum em capturar os principais responsáveis, na prática, os procedimentos não estavam alinhados e as lacunas legais tornavam-se espaços aproveitáveis para evadir a justiça. Com documentos falsos, roupas civis e contatos bem localizados, muitos conseguiram atravessar fronteiras ou instalar-se em zonas de ocupação menos vigiadas. Na Itália, os caminhos para o sul tornaram-se corredores habituais. Quem conseguia chegar a Bolzano ou Merano geralmente tinha acesso a mosteiros ou instituições religiosas, onde podia se esconder durante semanas ou meses. Os primeiros registros indicam que vários mosteiros beneditinos ofereceram refúgio.
embora nem sempre com conhecimento direto dos crimes cometidos por seus hóspedes. Às vezes bastava apresentar-se como um soldado desorientado para receber ajuda. A rede de hospícios eclesiásticos entre o Tirol do Sul e Roma acabou se tornando uma rota estratégica. O Vaticano, através de alguns escritórios, como a Comissão Pontifícia de Assistência, entregava documentos de identidade temporários a refugiados sem discriminar sua origem. Essas credenciais eram usadas para gerenciar papéis de viagem ou deslocar-se por áreas controladas. Paralelamente, eram emitidos certificados de batismo que permitiam aos fugitivos apresentarem-se com nomes cristianizados e sobrenomes inventados. Ao chegar a Roma, muitos se dirigiam a instituições de caridade localizadas perto do Tibre, onde encontravam alojamento discreto. Em alguns casos, os deslocamentos para a América do Sul eram organizados por agências que operavam sob a aparência de ajuda humanitária. Selos oficiais eram usados para autorizar viagens e embarques, frequentemente a partir de portos como Gênova ou Nápoles. As passagens eram pagas em dinheiro sem rastreabilidade e os nomes nas listas de passageiros nem sempre coincidiam com os dos passaportes apresentados. Às vezes, os beneficiários embarcavam sob identidades duplicadas, que depois eram destruídas em alto mar. No caso argentino, as condições para a entrada de exilados europeus foram excepcionalmente flexíveis. As autoridades migratórias ofereciam vistos rápidos a quem alegasse formação técnica e, em muitas embaixadas, bastava uma declaração juramentada para obter a documentação necessária. Esse quadro permitiu a chegada de indivíduos que, em outras circunstâncias, teriam sido submetidos a maior escrutínio. Paraguai e Bolívia também ofereceram refúgio a vários fugitivos. Em Assunção, havia alojamentos preparados por intermediários alemães que serviam como pontos de espera. Esses locais funcionavam como estações intermediárias antes do assentamento definitivo em áreas rurais. Em La Paz, alguns funcionários locais colaboravam emitindo certificados de residência em troca de compensações econômicas. Em ambos os países, a dispersão geográfica dificultava o rastreamento dos recém-chegados. Um elemento central na fuga de muitos foi a existência de rotas seguras conhecidas como linhas de escape. Estas ramificavam-se da Áustria, passavam pelo norte da Itália e chegavam a Roma. A partir daí, os fugitivos eram distribuídos para destinos intercontinentais. Alguns trajetos incluíam escalas em portos como Lisboa ou Barcelona. Cada percurso era gerido por intermediários distintos, mas todos compartilhavam pontos de ligação onde se verificavam identidades falsas e eram entregues instruções finais. O termo Odessa começou a circular entre jornalistas e agentes ocidentais no final da década de 1940, embora não haja evidências concretas de que tal organização tivesse uma estrutura formalizada. No entanto, houve redes de ex-oficiais que se ajudavam mutuamente por meio de cartas, contatos ou remessas. Algumas dessas conexões remontavam a academias militares ou unidades específicas. A ajuda era oferecida sem necessidade de pertencer a uma instituição formal, bastava conhecer alguém no lugar certo. Em vários mosteiros europeus, alguns religiosos ajudaram conscientemente ex-funcionários. Em outros casos, atuavam pelo princípio da hospitalidade, sem investigar antecedentes. As ordens franciscanas foram apontadas como particularmente receptivas naquela época. Em Roma, certos sacerdotes recebiam os recém-chegados e os instruíam sobre como se comportar, quais nomes usar e como se dirigir em caso de interrogatório. Esse guia prático dava-lhes uma vantagem considerável. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha desempenhou um papel controverso. Embora sua intenção fosse assistir deslocados, na prática facilitou passaportes temporários a pessoas que não eram verificadas a fundo. Alguns formulários eram preenchidos com dados inventados e não comparados com as bases disponíveis. Os passaportes da Cruz Vermelha permitiam embarcar em navios com destino à América sem maiores controles. Em vários casos, o mesmo indivíduo conseguiu obter mais de um documento, mudando pequenas partes do nome. As embaixadas suíças na Itália concederam permissões de trânsito em circunstâncias pouco claras. Embora oficialmente destinadas a refugiados, vários membros do antigo regime usaram essas permissões para cruzar para a França ou Suíça. De lá, seguiam seu caminho por rotas clandestinas ou por meio de agências de viagem dispostas a aceitar subornos.
A falta de coordenação entre embaixadas e órgãos de segurança permitia que os registros não fossem compartilhados, dificultando qualquer verificação. Na Alemanha Ocidental, antigos colaboradores se agrupavam em associações de veteranos ou exilados, de onde mantinham contato com quem estava no exterior. Algumas dessas associações organizavam arrecadações ou enviavam encomendas para países distantes. As cartas eram escritas em códigos simples que indicavam o estado de cada pessoa. Também eram compartilhadas listas com endereços de contato e recomendações sobre médicos, advogados ou funcionários confiáveis em diferentes cidades. Durante os anos 50, vários criminosos de guerra viveram na América do Sul sem mudar drasticamente sua aparência. Muitos mantiveram seus sotaques e hábitos europeus. Isso não gerava suspeitas, pois as colônias de imigrantes eram numerosas. Em localidades argentinas e brasileiras, os recém-chegados se integravam em comunidades onde outros refugiados os protegiam. As autoridades raramente investigavam se contavam com apoio político ou econômico. Os contatos dentro de companhias de navegação eram essenciais para organizar embarques discretos. Alguns funcionários eliminavam registros de passageiros ou modificavam manifestos. Isso permitia que os fugitivos viajassem sem serem detectados ou aparecessem com nomes diferentes em cada porto. Em certos casos, os navios eram abordados em alto mar por embarcações menores para realizar trocas. Essa manobra evitava que o nome do fugitivo ficasse registrado no porto de destino. Agentes de inteligência de países ocidentais conheciam essas rotas, mas priorizavam outros objetivos. Alguns relatórios internos mencionavam nomes e localizações, mas decisões políticas impediam ações. Em outros casos, considerava-se que esses fugitivos poderiam ser úteis para fins estratégicos. Isso criou um ambiente de impunidade temporária, permitindo assentamentos prolongados sem intervenção oficial. Os mecanismos de encobrimento também incluíam a fabricação de certificados de trabalho falsos. Criavam-se históricos inventados que situavam os fugitivos em empregos civis durante o conflito. Esses documentos eram usados para justificar sua presença em novos países. Também eram emitidas cartas de recomendação falsas com assinaturas de antigos funcionários. Em certos casos, reproduziam-se selos oficiais com precisão para aparentar autenticidade. A colaboração entre fugitivos era constante. Alertavam-se sobre riscos ou mudanças na política migratória. Usavam códigos em cartas ou enviavam mensagens por intermediários. Quando algum era descoberto, os demais agiam rapidamente para modificar seus planos. Em alguns casos, destruíam documentos ou abandonavam casas abruptamente. Essa dinâmica de alerta permanente foi crucial para manter a rede durante anos. O tráfico de bens também foi um elemento secundário, mas significativo. Alguns fugitivos transportavam joias, obras de arte ou metais preciosos para financiar sua fuga. Esses objetos eram vendidos a colecionadores ou intermediários em troca de dinheiro ou favores. Em ocasiões, eram trocados por documentos ou transporte. Esse capital móvel garantia independência e facilitava deslocamentos. Durante mais de uma década, as rotas de fuga funcionaram sem grandes interrupções. As estruturas eram flexíveis e se adaptavam às mudanças políticas. Com o tempo, algumas redes foram desmanteladas, mas outras se transformaram em comunidades fechadas, onde os fugitivos viveram sem serem reconhecidos. O julgamento da ciência, DNA contra a história oficial. Em abril de 2009, uma investigadora forense entrou em um arquivo em Moscou acompanhada por uma equipe documental americana. Dentro de uma caixa branca rotulada com a palavra Alemanha, repousavam peças-chave que durante décadas foram exibidas como as provas definitivas do fim do ditador. A mulher que liderava o exame, especialista em restos humanos, retirou cuidadosamente um fragmento ósseo de cerca de 10 centímetros. Tinha uma forma curva e, em uma das áreas, era visível uma linha de fratura. Durante anos, esse fragmento havia sido apresentado como parte do crânio do líder alemão, especificamente da região parietal. Com delicadeza, o fragmento foi transferido para um saco plástico para análise. O ambiente era controlado, com todos os presentes usando luvas, e a câmera registrando cada movimento. A especialista, que já havia colaborado com laboratórios federais norte-americanos, mostrou-se surpresa desde o início. As suturas do osso não correspondiam às de um adulto masculino.
Após uma revisão inicial, a hipótese levantada foi que aquele crânio pertencia a uma mulher entre 30 e 40 anos. Paralelamente, foram extraídos restos dentários de uma pequena caixa metálica. Dentro havia várias coroas dentárias, pontes de ouro e uma mandíbula inferior com alguns dentes ainda inseridos. Todos os objetos metálicos estavam soltos, como se tivessem sido coletados em diferentes etapas ou com métodos rudimentares. Alguns dentes apresentavam sinais de terem sido expostos a altas temperaturas, embora nenhum estivesse completamente calcinado. A peça central era uma mandíbula inferior de aparência humana. Foi realizada uma inspeção visual que mostrou um dente frontal com restauração metálica característica, elemento historicamente relacionado à dentição da pessoa procurada. No entanto, ao confrontar com fotografias tiradas no início do século passado, não foram encontradas coincidências claras. Os dentes não correspondiam às descrições clínicas nem aos esquemas dentários elaborados pelos assistentes odontológicos durante a guerra. A forense responsável solicitou autorização para realizar testes moleculares. Após obter amostras do interior do osso e da superfície dentária, o material foi enviado a um laboratório especializado em genética humana localizado em Connecticut. Lá, aplicou-se um protocolo de extração de DNA mitocondrial com técnicas normalmente usadas para restos degradados ou de origem incerta. Os resultados demoraram várias semanas e, ao serem comunicados, causaram um impacto imediato. A análise revelou que o fragmento de crânio não possuía marcadores compatíveis com um homem. A sequência genética correspondia inequivocamente a uma mulher. Essa conclusão foi verificada por um segundo laboratório, que utilizou técnica distinta para excluir possíveis contaminações ou erros metodológicos. Ambos os estudos coincidiram. O osso mostrado durante anos como prova do suicídio não pertencia ao ditador. A mandíbula, por outro lado, apresentou uma situação mais complexa. O DNA recuperado foi insuficiente para obter um perfil completo. As condições do material, provavelmente submetido ao fogo e à manipulação posterior, dificultaram qualquer verificação conclusiva. No entanto, foi possível isolar um marcador genético parcial que também não coincidia com os registros disponíveis da linha materna do suspeito. Embora esse resultado não fosse definitivo, aumentava as dúvidas. Ao se divulgarem essas descobertas, vários meios de comunicação retomaram a discussão sobre a autenticidade das provas armazenadas pelo governo soviético. Durante décadas, o fragmento de crânio foi ocasionalmente exibido a delegações estrangeiras, sendo tratado como prova irrefutável. No entanto, os documentos internos do arquivo mostravam inconsistências no processo de coleta. Não foram registrados com precisão os locais exatos onde os restos foram encontrados nem o momento em que foram recuperados. Alguns relatórios indicavam que as peças ósseas foram retiradas por soldados sem formação científica, enquanto outros sugeriam que foram misturadas com escombros recolhidos após explosões. Em 1946, um dos agentes que trabalhou nos relatórios iniciais expressou suas dúvidas em uma carta interna. Ele apontou que os restos não estavam completos e que alguns elementos dentários metálicos não correspondiam à descrição oral fornecida por antigos membros do Círculo do Líder. Esta correspondência, até então ignorada, foi recuperada pelos autores da investigação contemporânea e usada como ponto de partida para reavaliar a narrativa oficial. Em 2010, uma nova análise independente tentou replicar os estudos genéticos. Foi solicitado acesso ao mesmo fragmento ósseo, mas a autorização foi negada. O argumento foi que as condições atuais do objeto não garantiam conservação adequada após outra extração. No entanto, um microscópio eletrônico de varredura aplicado sobre imagens obtidas anteriormente mostrou detalhes das fibras presentes na superfície. Estas coincidiam com tecidos femininos, reforçando as descobertas anteriores. Os pesquisadores também consultaram especialistas odontológicos com experiência em reconstruções históricas. Esses especialistas avaliaram as pontes dentárias e restaurações presentes. Uma das coroas de ouro, em particular, apresentava um design que não era fabricado na Europa Central na década de 40. Segundo os registros de fabricação, esse tipo de técnica só era comum no sul da Rússia no final dos anos 30, o que abria a possibilidade de que os restos corressem a uma paciente diferente, possivelmente vítima dos bombardeios ou das execuções em massa registradas na área nos últimos dias do conflito.
Em 2012, um documentário transmitido na França apresentou uma reconstrução tridimensional da mandíbula baseada em scans de alta resolução. O modelo gerado foi comparado com os únicos raios X dentários existentes do indivíduo procurado. As diferenças eram significativas. A inclinação dos incisivos, a posição dos molares e o ângulo mandibular não coincidiam. Essas observações levaram os produtores do programa a solicitar uma declaração oficial por parte das autoridades russas. A resposta foi ambígua, indicando que os restos permaneciam sob custódia e que não se previa uma nova investigação. No ano seguinte, uma equipe de jornalistas franceses obteve acesso a documentos armazenados em Paris que faziam referência a intercâmbios diplomáticos entre Moscou e Berlim nos anos posteriores à guerra. Em um desses escritos, um funcionário soviético admitia que nunca havia sido realizada uma verificação forense completa dos restos atribuídos. Segundo esse relatório, os elementos foram aceitos como válidos sob pressão dos altos comandos, interessados em encerrar o caso o mais rápido possível. No entanto, os avanços científicos posteriores permitiram identificar sequências de DNA em restos ósseos expostos a temperaturas extremas, o que reacendeu o interesse em reexaminar as provas. Em 2016, foi solicitado novamente o acesso ao fragmento de crânio, desta vez com técnicas de espectrometria de massas e análise isotópica. O pedido foi recusado. Apesar disso, os resultados anteriores já haviam estabelecido um precedente. O consenso na comunidade forense era claro. Não havia certeza absoluta de que os restos preservados correspondiam à pessoa em questão. Um dos geneticistas que participou do primeiro estudo afirmou que, em termos judiciais, as evidências seriam consideradas inválidas. Nem a cadeia de custódia estava clara, nem a origem do material havia sido documentada com rigor. O fato de o crânio pertencer a uma mulher eliminava automaticamente seu valor probatório. Por sua vez, os elementos dentários, ao não apresentarem coincidências verificáveis, não poderiam sustentar uma conclusão definitiva. Em retrospectiva, o caso ilustrava como um relato construído sobre objetos ambíguos podia se manter durante décadas sem uma base científica sólida. A existência de dúvidas fundamentadas em provas genéticas e dentárias derrubava o argumento de certeza que predominava há gerações. Longe de encerrar a discussão, as investigações do século XXI haviam aberto novas questões sobre um dos episódios mais emblemáticos do final da guerra. A linha proibida, os últimos Hitlers no século XXI. Quando o jornalista entrou na pequena residência dos irmãos Wolff, encontrou uma sala simples, decorada com objetos comuns e sem sinais de extravagância. À sua frente estavam 3 homens de idade avançada, com o mesmo sobrenome que havia sido apagado da história. Não queriam ser gravados nem fotografados, e pediram que seus nomes reais não fossem mencionados. Aceitaram falar com reservas, conscientes do peso que suas palavras poderiam ter. Viviam em Long Island há décadas, mantendo-se longe do barulho da mídia. Só aceitaram a reunião por respeito ao intermediário que os havia contatado. O ambiente na sala era tenso. Um dos irmãos levantou-se, foi à cozinha e voltou com 3 copos de água. Outro olhava para o jornalista sem dizer uma palavra. O terceiro, o mais velho de todos, foi quem finalmente quebrou o silêncio. Confirmou que eram descendentes de Alois Hitler Jr., meio-irmão do ditador, e que haviam chegado aos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Com voz pausada, disse que a família decidiu não ter filhos para encerrar a linhagem. Não expressou isso como um ato simbólico, mas como uma decisão prática. Nenhum dos 3 se casou. Viviam trabalhando, pagando impostos e evitando qualquer atenção pública. Em outra parte do mundo, um homem afirmava ter sido fruto de um relacionamento entre Hitler e uma mulher francesa. Jean-Marie Lauré nasceu em 1918, na Picardia, e sua mãe revelou-lhe a identidade do pai pouco antes de morrer. A história dizia que Hitler esteve na França durante a Primeira Guerra Mundial como mensageiro do exército alemão e que durante uma breve estadia em Fournes-en-Vespe conheceu Charlotte Lobjoie. A mulher tinha 16 anos quando começou o relacionamento. Anos depois contou ao filho que aquele soldado desconhecido era o futuro ditador. Laurette, incrédulo a princípio, começou a investigar. Contratou advogados, conversou com historiadores e reuniu documentos. Entre eles, cartas de sua mãe com referências ao jovem alemão. Laurette
trabalhou como professor e viveu uma vida ordinária. Nunca buscou fama. Seu interesse em esclarecer o assunto cresceu após a publicação de alguns documentos militares que situavam Hitler próximo à vila onde ele fora concebido. Algumas testemunhas afirmaram ter visto Charlotte passeando com um soldado de sotaque estrangeiro. Outros lembravam de um jovem que desenhava muito e escrevia poemas. As coincidências começaram a se acumular. Nos anos 70, Lauret autorizou testes grafotécnicos comparando sua escrita com a do ditador. Os resultados mostraram semelhanças, embora os especialistas evitassem afirmações categóricas. O jornalista David Gardner conseguiu acesso a papéis pessoais de Lauret após sua morte. Revisou documentos notariais, cartas e entrevistas gravadas por terceiros. Em alguns desses textos, Lauret relatava o momento em que sua mãe lhe confessou tudo. Descrevia uma cena na cozinha com sua mãe pálida, dizendo-lhe que seu pai havia sido alguém que o mundo odiava. O choque foi imediato. Custou-lhe dormir durante semanas. Seu entorno soube com o tempo, mas nunca fizeram perguntas. Lauret pediu para ser enterrado sem menções à sua origem. Só queria desaparecer. Um dos elementos mais controversos do caso foi uma série de análises genéticas realizadas a partir de um guardanapo usado por um descendente de Lauret. A amostra foi enviada de forma anônima a um laboratório europeu. Lá, uma equipe examinou o DNA e o comparou com amostras indiretas da suposta linhagem paterna. Segundo os resultados vazados por um colaborador do estudo, certos marcadores coincidiram com um perfil específico de uma região do sul da Alemanha. No entanto, o relatório não foi publicado oficialmente e o laboratório se recusou a comentar. Não houve confirmação oficial nem réplica das análises. Paralelamente, outro investigador mencionou a existência de um suposto filho na América do Sul. O homem, de nacionalidade argentina, teria sido adotado por uma família próxima ao regime nazista. Alguns relatórios indicavam que ele foi registrado com um nome falso e que sua mãe biológica trabalhou como enfermeira durante a guerra. A informação apareceu em um arquivo da inteligência francesa, mas sem mais detalhes. As datas coincidiam com os últimos anos do conflito, embora não houvesse evidência clara que conectasse diretamente Hitler com aquela mulher. O suposto filho faleceu nos anos 90, sem deixar descendência. Os governos envolvidos evitaram comentar. As embaixadas consultadas alegaram não ter registros oficiais sobre os casos. Alguns arquivos foram fechados e outros se perderam com o tempo. O clima de sigilo alimentou dúvidas. Organismos históricos se recusaram a participar de debates sobre herança genética. Colecionadores privados ofereceram comprar objetos pessoais dos supostos descendentes, mas as famílias se mantiveram à margem. Ninguém quis lucrar com o sobrenome. A maioria preferiu mudar de nome, mudar-se ou cortar contato com o passado. O livro de Gardner registra outro caso na Alemanha, onde um homem de meia-idade afirmou ter documentos que o ligavam à família Hitler. Afirmava ter encontrado cartas antigas no sótão de sua avó, assinadas por uma mulher de sobrenome Polzo. O conteúdo fazia referência a uma criança entregue a uma família distante para evitar boatos. Ao que parece, tratava-se de uma gravidez não planejada que foi silenciada por conveniência. O homem tentou entregar as cartas a um museu, mas não recebeu resposta. Mais tarde, desapareceu do foco público. As autoridades austríacas também intervieram em alguns episódios. Nos anos 80, ordenaram o selamento de arquivos que continham referências a possíveis ramificações familiares. Alegaram motivos de segurança e proteção da privacidade. A medida foi criticada por alguns historiadores que pediam acesso para investigar o impacto do passado nas gerações futuras. No entanto, os governos regionais mantiveram a ordem de confidencialidade. As atas paroquiais, documentos de identidade e registros hospitalares permaneceram inacessíveis durante décadas. Com o passar do tempo, os rumores sobre possíveis herdeiros biológicos tornaram-se menos frequentes, mas mais persistentes. Alguns pesquisadores privados afirmavam ter pistas, enquanto outros tratavam o assunto como tabu. As redes de televisão se interessaram pelos casos, embora a maioria evitasse se aprofundar por medo de controvérsias. Os descendentes conhecidos mantiveram sempre a mesma postura: silêncio, nem negações, nem confirmações, apenas distância. Em Nova York, os 3 irmãos que iniciaram esta história seguiram com sua rotina.
Um trabalhou como jardineiro, outro foi técnico de manutenção, e o mais velho passou seus últimos anos cuidando dos outros dois. Seu apartamento permaneceu sem mudanças, com móveis velhos, um rádio ligado e retratos anônimos nas paredes. Nunca mais receberam nenhum jornalista. Sua história ficou registrada apenas em gravações sem assinatura, em arquivos que ninguém quis abrir completamente. A existência de uma linha genética ligada ao ditador continua sendo um mistério não resolvido. As provas nunca chegaram a uma conclusão definitiva e os envolvidos desapareceram no anonimato. As dúvidas persistem, embora as respostas provavelmente fiquem enterradas com quem as conhecia. A história fechou muitas portas, mas algumas permaneceram entreabertas. O que se herdou não foi poder, fortuna ou legado político, mas um silêncio difícil de romper.